Olá, sou Flávio Morgado, estou aqui para conversar hoje com você sobre a função financeira taxa do Excel. A função taxa, ela calcula a taxa efetiva de juros utilizada num investimento ou numa operação financeira. Ela tem como argumentos todos os demais argumentos já utilizados, como NPR, número de período, PGTO, que são depósitos ou saques, valor presente, valor futuro, tipo se os juros vencem no início ou no final da operação. Eventualmente, você pode fornecer uma estimativa para facilitar a convergência da função, o que não é necessário. Normalmente, a função utiliza o valor de 10%. Então, você usa a função taxa quando você quer confirmar qual é a taxa de juros efetivamente utilizada no empréstimo que você está tentando pegar. Ao fazer isso, você pode não ter um valor presente, ou seja zero, ou no caso você não vai fazer nenhum depósito inicial. Com um valor presente, você dá uma entrada, com ou sem valor futuro, o valor futuro é zero, ou seja, você vai decrescer o empréstimo, ou tem um valor futuro. Então, se você tiver um valor presente e um valor futuro, observe os sinais. Quando você bota pagamento na função PGTO, VP, VF e PGTO não podem ser com o mesmo sinal. Mudando-se o sinal desses três argumentos, você pode efetuar diversas simulações na taxa do investimento que você quer definir. Voltando à metáfora de meu sonho, comprar um carro financiado, usando a função taxa, você pode determinar se a taxa de juros que estão te oferecendo é aquela mesma. É aquela mesma para pagar qualquer tipo de operação financeira, como quitar uma dívida que você tem e está querendo se livrar dela, financiar um eletrodoméstico caro, como uma geladeira dessas de 2 portas, de última geração, financiar um veículo como automóvel ou motocicleta, financiar um imóvel. Então, para isso é necessário que você determine o valor do bem, que é o valor futuro. Determine o valor de uma entrada, que é o valor presente, e indique o número de prestações e o valor das parcelas ou prestações propostas. O Excel vai te retornar a taxa verídica. Vamos ver como isso funciona no ambiente do Excel. Eu estou aqui no Excel, vou clicar no botão FX para chamar a caixa de diálogo e inserir função, selecionar a categoria financeira para exibir apenas as funções financeiras, rolar para baixo, já que elas estão classificadas em ordem alfabética, selecionar a função taxa e clicar em OK para abrir a caixa de diálogo argumentos da função. Então vamos supor que você vai a uma loja de automóveis, elas estão financiando automóveis, você pergunta qual é a taxa de financiamento, você tem uma entrada para dar e você fala, então eu vou dar essa entrada e vou financiar 30 mil em 36 vezes. E o operador te dá o valor da parcela. Vamos dizer então que o empréstimo são 36 parcelas, com uma prestação de R$ 1.245, para um valor presente de menos 30 mil. Observe você que se a prestação ou o pagamento é positivo, o valor presente tem que ser negativo. O valor futuro aqui, ele será zero. E ele então está me retornando a taxa de 2,35%, 0,0235. Você tem que multiplicar por 100 esse valor. Então, quando o operador diz para você que está te financiando a 1,9 e você calcula essa taxa, está entrando alguma coisa a mais no financiamento. Essa diferença de taxa acontece muitas vezes, então, porque o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que você paga ao pegar um financiamento em banco, é adicionado no principal e financiado em 36 meses. Ou seja, você não apenas paga imposto, mas paga juros calculados de 2,34% sobre o imposto e outras taxas, o que você pode eventualmente negociar com o emprestador. Qual é o valor do imposto? Quero pagar o imposto à vista e ficar com o valor do financiamento. Esse então é o principal motivo de você sempre encontrar discrepâncias no financiamento de automóveis ou outros bens duráveis, como eletrodomésticos. Você também pode manipular o argumento VF, ou valor futuro, da função taxa. Isso acontece muito em operações de leasing, quando sobra um resíduo no final do financiamento que você deve pagar junto da última prestação.
Esse tipo de financiamento tem sido muito anunciado nas propagandas de veículos 0 km na televisão. E às vezes em letras muito pequenas, as prestações parecem muito baratas quando você vê o veículo, mas se você apenas multiplicar as prestações, você verá que ela não se aproxima do valor do veículo. É necessário uma entrada poupuda e muitas vezes sobra um resíduo de 30% ao final da operação. Então vamos dizer que você tivesse que pagar aqui no final desse empréstimo outros 5.000. Então nessa situação você vai fazer um empréstimo de 35.000, sendo que 5.000 serão pagos na parcela final. E aí os juros caem. E esse é o motivo do porquê que as operações com leasing oferecem taxas de financiamento menores do que as de financiamentos de CDC, ou crédito direto ao consumidor. Muitas vezes a parcela final é 20% ou 30% do valor do veículo, que é de posse do banco e que você pode devolver o veículo para o banco ou pagar a parcela final e ficar com o veículo. Muitas grandes empresas fornecem carros para seus vendedores e ao final do leasing oferecem ao próprio vendedor que ele quite por si só a parcela e fique com o carro, porque muitos aceitam. Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês sobre a função taxa e como utilizá-la no Excel para verificar qual é a taxa utilizada num financiamento de um bem durável. Te aguardo na nossa próxima videoaula. Até lá!